Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria voltar aqui com mais uma aula de língua portuguesa para você. Seja muito bem-vindo ao canal da professora Vilma Mendes. E este é o nosso 7º vídeo da série Classes de Palavras. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aí. Deixe o seu like, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. Assim você me ajuda enquanto eu ajudo você. Em língua portuguesa, existem 10 classes de palavras, sendo 6 variáveis e 4 invariáveis. Os advérbios fazem parte dessas 4 classes de palavras que são invariáveis. Aqui você já aprendeu uma informação importante acerca do advérbio, que ele é invariável, ou seja, o advérbio ele não precisa concordar com a palavra a qual se refere. A segunda informação importante que você precisa saber sobre os advérbios é que ele é uma palavrinha que vai atribuir uma circunstância ao verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. E a terceira informação importante que você precisa saber a respeito dos advérbios é que a função dele é circunstancializar uma outra palavra, ou seja, trazer uma informação a mais, particularizar, trazer uma circunstância nova. A quem? A um verbo em geral, mas também pode ser a um adjetivo e também a um outro advérbio. Eu vou te dar alguns exemplos. Veja só. As crianças comeram muito. Essa palavra muito é um advérbio. E aqui está atribuindo uma circunstância de intensidade ao verbo comer. Veja o próximo exemplo. As crianças são muito estudiosas. Essa palavra muito é um advérbio de intensidade, só que neste caso está atribuindo uma circunstância de intensidade à palavra estudiosas, que no caso é um adjetivo. Veja o próximo exemplo. As crianças dormiram muito bem. Novamente, a palavra muito, um advérbio de intensidade, só que neste caso está atribuindo uma circunstância de intensidade à palavra bem, que é um outro advérbio, no caso, um advérbio de modo. Aí vocês perceberam então que um advérbio ele pode atribuir uma nova circunstância ao verbo, a um adjetivo e também a um outro advérbio. Agora eu tenho uma informação muito importante para você. Apenas os advérbios de intensidade é que podem atribuir uma circunstância a um adjetivo ou a um outro advérbio. Os demais tipos de advérbios que nós vamos ver daqui a pouquinho, eles podem se referir somente ao verbo. Diga aí, gostaram, não é? Agora, cuidado para você não confundir adjetivo com advérbio. São duas classes de palavras totalmente diferentes. Os adjetivos atribuem característica ao substantivo ao qual se refere. Os advérbios atribuem circunstâncias ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio.
Os adjetivos são variáveis, ou seja, eles concordam em gênero e em número com o substantivo a que se referem. Os advérbios são invariáveis, ou seja, não precisam concordar com as palavras às quais se referem. Eu vou te dar alguns exemplos para ficar mais claro para você. Veja só. João é baixo. Essa palavra baixo está atribuindo uma característica ao substantivo João. Perceba que ela está concordando com João, por isso é um adjetivo. Veja o que acontece se eu trocar o substantivo. Maria é baixa, concordou em gênero. Eles são baixos, concordou em número, porque são adjetivos e devem concordar com o substantivo a que se referem. Agora veja esses outros exemplos. João falava baixo. Perceba que nesse caso a palavra baixo está atribuindo uma circunstância de modo ao verbo falar. Portanto, é um advérbio. Veja o que acontece se eu trocar o substantivo. Maria falava baixo. Eles falavam baixo. Perceba que neste caso a palavra não variou. Não variou porque são advérbios e se referem a quem? Ao verbo. Uma coisa que você precisa saber a respeito dos advérbios é que nem sempre eles se apresentam através de uma única palavra. Ele pode ser apresentado através de duas ou mais palavras e até mesmo através de uma oração inteira. Veja só, meu pai chegou hoje. Essa palavra hoje é um advérbio que atribui uma circunstância de tempo ao verbo chegar. Veja só esse outro exemplo. Meu pai chegou à noite. Essas duas palavrinhas, à noite, formam uma locução adverbial que traz uma ideia de tempo ao verbo chegar. Outro exemplo. Meu pai chegou quando amanheceu. Veja só, quando amanheceu é uma oração, porque amanhecer é um verbo. Então aí nós temos uma oração inteira com a função de advérbio. Então nós chamamos de uma oração adverbial. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês de como os advérbios aparecem nos nossos textos. Veja só esse exemplo. Ontem fui ao cinema. O filme estava muito interessante, porém não consegui entender perfeitamente o final dele. Vamos analisar algumas palavrinhas deste contexto. Veja só, a palavra ontem é um advérbio, porque está trazendo uma circunstância de tempo ao verbo ir. Agora veja só essas duas palavrinhas, ao cinema. São duas palavrinhas com a função de uma locução adverbial que está trazendo uma circunstância de lugar ao verbo ir. Analise também a palavrinha muito. É um advérbio porque está trazendo uma circunstância de intensidade ao adjetivo interessante. Agora veja essa outra palavrinha, não. Também é um advérbio que está trazendo uma circunstância de negação ao verbo conseguir.
Agora veja essa última palavrinha. Perfeitamente. Também é um advérbio, porque está trazendo uma circunstância de modo ao verbo entender. A essa altura, você já deve ter percebido que existem vários tipos de advérbios. A nomenclatura gramatical brasileira, ela estabelece esses tipos de advérbios. Veja só. Advérbio de tempo, por exemplo, agora, amanhã, cedo. De lugar, aqui, ali, abaixo. De modo, bem, mal, depressa. De intensidade, muito, pouco, bastante. De afirmação, sim, certamente, realmente. De negação, não, jamais, nunca. De dúvida, talvez, acaso, porventura. Esses são só alguns exemplos. É isso aí então, pessoal. Essa foi a nossa aula de advérbios. Uma palavrinha que vem para trazer uma informação adicional a um verbo, a um adjetivo e também a um advérbio. Lembrando que somente os advérbios de intensidade é que podem se referir ao adjetivo ou ao advérbio. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários desse vídeo, que eu faço questão de responder para cada um de vocês. Deixe aí nos comentários também a sugestão para o próximo vídeo sobre as classes de palavras. E lembre-se de que o seu sonho vale a pena todo o seu esforço e toda a sua dedicação. São eles que vão fazer de você merecedor de chegar lá no seu objetivo. Um abraço da professora Vilma Mendes, bons estudos para você e até o próximo vídeo.